Bem-vindos ao canal Ilimitantes. Hoje eu vou dar início a um projeto que faz um bom tempo que eu queria iniciar. E já falamos um pouco de tudo aqui no canal. Jogos, séries, filmes. Mas está faltando um tema que eu ainda não abordei. E estou em dívida. Mas hoje essa dívida será quitada. Então vamos lá, vasculhar o meu baú de animes. Atenção! O vídeo a seguir contém spoiler. E para começar, já vamos falar de um dos maiores animes já criados de todos os tempos, que é o Death Note. O mangá foi escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata. Antes de continuarmos, só uma observação. A grande maioria dos animes, antes de serem animados, começam com mangás, que são quadrinhos japoneses, bastante populares, para depois ter suas adaptações para as animações japonesas, que são chamadas de animes. Foi publicado pela editora Shueisha, na revista Shonen Jump. O primeiro capítulo de Death Note foi publicado em dezembro de 2003, e a publicação encerrou em maio de 2006, no capítulo 108, contando com 12 volumes. Bem, posteriormente farei sobre os mangás de forma geral, em um vídeo especialmente para esse tema. Death Note apareceu pela primeira vez na revista semanal Shonen Jump em meados de dezembro de 2003, sendo publicado até maio de 2006, com capítulos compilados em um total de 12 volumes, sendo publicados pela editora Shueisha. Já no Brasil, o mangá é licenciado pela editora JBC e foi publicado entre junho de 2007 e agosto de 2008. Foi também publicada a Black Edition, uma edição de luxo extraoficial, originalmente alemã, compilada em 6 edições lançadas entre junho e dezembro de 2013. O anime foi exibido no Japão de 3 de outubro de 2006 até 26 de junho de 2007, pela Nippon Television. O anime foi exibido no Brasil pela primeira vez em 2009 pelo Animax, saudades Animax, e mais tarde reexibido em 2014 pela Play TV e posteriormente pela Netflix. Vamos falar do enredo do anime? E bem, vou resumir a história. Então, se você nunca assistiu um anime, é bom você fechar o vídeo, assista o anime e depois você volte e comente aqui no campo dos comentários sobre a sua experiência com ele. O anime conta com 37 episódios e conta a história de Light Yagami, um típico estudante do ensino médio que vive uma vida tranquila e, como ele mesmo fala, está com tédio da sua rotina de estudar, tirar notas altas, ser chavecado pelas garotas da escola e caminhar pelas ruas escuras e ver gente sendo roubada na sua frente. Tudo muda no dia onde uma lista telefônica da Listel cai na cabeça dele e o anime termina. Brincadeira, a vida dele começa a mudar de fato quando um estranho caderno cai no pátio da escola e, ao averiguar, ele se depara com a seguinte descrição: modo de usar: o humano cujo nome foi escrito nesse caderno morrerá. Ele fica incrédulo sobre o caderno, mas depois o leva consigo. Então, ao chegar em casa, ele decide então fazer um test drive no caderno e, ao olhar o noticiário que estava cobrindo uma espécie de sequestro com reféns, Light escreve o nome do criminoso no caderno e espera no que isso ia resultar. Depois de esperar 40 segundos, ele pensa que nada ia acontecer, já que pensava que o caderno não funcionava. Mas logo em seguida, os reféns saem ilesos e é noticiado que o criminoso havia batido as botas e que, segundo os reféns, o pilantra havia sofrido um mal súbito, vindo a abater as botas. Light fica impressionado de início, mas depois decide a voltar a testar o poder do caderno, dessa vez com um bando de arruaceiros que estão encrencando com uma jovem. Ao ver aquilo, Light então escreve no Death Note, mas dessa vez especificando como um malandro iria deixar o mundo. E, para sua surpresa, foi exatamente como ele descreveu no caderno que aconteceu. Daí por diante, Light faz uma limpa, escrevendo vários nomes de criminosos no caderno,
até que um estranho ser aparece em seu quarto, que é nada mais, nada menos que um Shinigami, dono do caderno. E ao ver o rapaz, fala: eu gosto assim, amostradinho. Já vou fazer sua passagem. Era uma vez, um amostradinho. Calma aí, seu Shinigami, ainda não é o momento. Ele se identifica como Ryuki, e apesar do espanto inicial de Light, se mostra confiante e arrogante. Ryuki explica que o caderno pertence a ele agora, e que caso ele não quisesse, ele poderia renunciar ao caderno, que iria ser repassado a uma outra pessoa. E também avisa que, quando for a hora exata dele deixar o mundo, o próprio Shinigami vai escrever o nome dele no caderno. Bem, aqui tenho que falar sobre as regras do caderno. Coloquei uma numeração, mas não é em si a numeração oficial do caderno. E pode ser que algumas regras estejam faltando. E também não menciono as regras falsas que Ryuki escreve no caderno a mando de Light. As regras foram escritas em inglês pelo próprio Ryuki, para que o humano que pegasse o caderno soubesse como utilizá-lo. As regras básicas são: 1. O humano que tiver seu nome escrito no Death Note morrerá. 2. A escrita do nome não terá efeito se o escritor não tiver em mente o rosto da vítima. 3. Se a causa da morte não for especificada dentro dos 40 segundos, a pessoa morrerá devido a uma parada cardíaca. 4. Após a causa, os detalhes da morte devem ser fornecidos nos próximos 6 minutos e 40 segundos. 5. Após esse caderno tocar no solo, ele passa a ser propriedade do mundo humano. 6. O proprietário do caderno poderá ver e ouvir o Shinigami, dono original do caderno. 7. O humano que utiliza o caderno não poderá ir para o céu e nem para o inferno. 8. Mesmo não sendo o proprietário do caderno, qualquer humano que o toque poderá ver e ouvir o Shinigami que segue o humano atual proprietário do caderno. 9. A pessoa em posse do caderno será seguida por um Shinigami até morrer. Esse Shinigami deve escrever o nome da pessoa em seu próprio caderno, caso tenha mais de um, na hora de sua morte. 10. Se o humano utilizar o caderno, o Shinigami deverá se apresentar ao humano dentro de um período de 39 dias após o primeiro uso. 11. Um Shinigami pode estender sua expectativa de vida usando o caderno, mas o humano não pode fazê-lo. 12. O humano com posse do Death Note pode obter os olhos de Shinigami, e com esse poder, o humano poderá ver nomes e expectativa de vida de outros humanos, apenas os observando. 13. Uma página extraída do Death Note, ou mesmo um fragmento da página, mantém todas as suas funcionalidades do caderno. 14. Mesmo não tendo a posse, qualquer humano pode escrever no caderno e causar o mesmo efeito. 15. A vítima ficará imune aos efeitos do caderno se o seu nome for escrito incorretamente 4 vezes de forma não intencional. 16. Se o escritor errar o nome de sua vítima 4 vezes intencionalmente, ele será eliminado e a vítima continuará vulnerável ao caderno. 17. No caso de uma pessoa que tenha desistido da posse do seu Death Note entrar em contato físico com outro caderno, terá suas memórias de volta, enquanto manter contato físico com o caderno. 18. Se a pessoa se é uma forma possível de sua eliminação. A princípio, qualquer humano pode pensar em cometer su. 19. Só pode existir 6 Death Notes simultaneamente no mundo humano. 20. O caderno pode ser emprestado ou alugado, sem haver a troca de posse. 21. O humano com o caderno emprestado não será seguido pelo Shinigami. Além disso, o humano com o caderno emprestado não poderá realizar a troca pelos olhos de Shinigami. 22. Se o Shinigami decidir usar o Death Note para eliminar o assassino de um indivíduo que ele favorece, a vida do indivíduo será estendida, mas o Shinigami será eliminado. 23. Uma pessoa com os olhos de Shinigami não poderá ver a expectativa de vida de outros possuidores do Death Note, incluído ele mesmo. 24. O Shinigami não deve dizer a seres humanos os nomes ou expectativa de vida de pessoas que ele vê. Isso é para evitar confusão no mundo humano. Voltando à história. Depois disso, Light continuou a escrever nomes, com a intenção de criar um novo mundo,
mais justo e sem criminosos, a qual ele seria uma espécie de deus. E todo mundo começa a perceber que tem algo estranho acontecendo, que criminosos estão sendo eliminados. Inclusive o pessoal intitulou quem estava fazendo isso de Kira, uma brincadeira com a palavra killer em inglês. Assim, cria-se uma mistura de sensação de segurança com medo, já que muitas pessoas utilizam o medo de Kira os achar e puni-los como uma forma de intimidação. A polícia começa a investigar, mas alguns são relutantes, até que um famoso e anônimo detetive aparece, com o codinome de L, e fala que Kira não é um deus, e sim um dos maiores assassinos que a humanidade já viu, e vai confrontar ele. Ele aparece na TV, para todo mundo ver, e desafia Kira, que se irrita, e escreve o nome de L, que está na plaquinha da mesa o identificando, no caderno. Logo, o homem é eliminado, mas para a surpresa de Light, era uma armadilha, e logo L, o verdadeiro, com a voz alterada, fala com ele, descobrindo que Kira está no Japão, já que a transmissão foi apenas para o país, e não para o mundo todo, como havia sido anunciado, e que ele só poderia eliminar uma pessoa se a visse, e teria que ter o nome da pessoa, para assim o fazer. Assim, tem início de uma batalha épica entre Kira e L, e o detetive secretamente chama agentes do FBI para poder investigar Kira no Japão, já que a maioria dos policiais pediu demissão por medo de Kira. Já Light tem uma grande vantagem, já que o seu pai, Soshiro Yagami, é o chefe da polícia, e assim Light pode ter informações preciosas quanto à investigação. Light percebe que tem alguém o vigiando pela rua, e logo descobre que tem um agente do FBI na sua cola. E ele é ligeiro, arma uma emboscada não só para o detetive, mas para todos os agentes enviados para o Japão. E utilizando das regras do Death Note, ele manipula um bandido, que vai cometer um assalto a um ônibus, a qual está ele e uma peguete dele. Logo, Light tenta impedir o assalto, mas o detetive o para e se identifica mostrando a sua identidade. O bandido surta ao tocar uma das páginas do Death Note e vê Ryuki, e começa a atirar contra o Shinigami. Então, sem êxito de acertá-lo, ele sai do ônibus e é batido por um carro vindo aparecer. Pronto, assim Light tem o que queria, e arma toda uma trama para que o detetive coloque todos os nomes dos agentes do FBI no Death Note, e no final, ele mesmo acaba sendo eliminado. A notícia das eliminações dos agentes cai como uma granada em todos, principalmente em L, que não vê outra solução ao não ser partir para a missão em campo. E logo, é criada uma força-tarefa, com poucos policiais, já que são os únicos corajosos. Enquanto isso, Light continua sua onda de limpeza, mas logo ele novamente se vê em apuros, pois a noiva daquele detetive que ele eliminou aparece. Ela segue os passos do seu noivo e chega até Light, que percebe que ela sabe mais coisas do que o próprio L, e que precisa eliminá-la o mais rápido possível. Mas ao tentar ter a identidade dela, ela fornece um nome falso, passando a perna nele. Mas num golpe de sorte, quando ela iria até o QG da força-tarefa e iria contar tudo o que sabia, Light dá uma cartada de mestre, induzindo ela a entregar seu documento verdadeiro, com a promessa de que ela faria parte da força-tarefa. Nesse meio tempo, um membro da polícia quase a encontra, mas Light escreve o nome dela e a faz ela mesma ir para o seu destino final sem deixar nenhum vestígio. Eri e Kira finalmente se conhecem, mas um não sabe a identidade do outro. O L é um cara meio esquisito, que adora doces. Acho que se não é o Kira, a diabetes iria eliminá-lo. E se veste de forma esquisita, e se tenta mais esquisito ainda. Enfim, é um cara esquisito. Ambos têm embates no colégio ao qual Light estuda, sendo L um aluno bem inteligente e respeitado por todos. E nesse jogo de xadrez, uma nova peça surge no tabuleiro, e ela se chama Misa Amani, uma cantora / modelo / atriz bem famosa, que tem uma paixão por Kira, por ele ter eliminado os bandidos que fizeram os pais dela deixar esse mundo. Ela também tem um Death Note, e é acompanhada por um Shinigami chamado Ren.
além de possuir os temidos olhos de Shinigami, que dá a capacidade de quem os adquire de ver o nome e o tempo de vida da pessoa, em troca da metade do restante da sua própria vida. Ela vai ter o encontro de Light, que logo vê ela como um problema, mas, ao ver que ela tem os olhos de Shinigami, vê ela como útil ao seu propósito de derrotar Ellie. Aliás, ele manipula muito ela em todo o anime, dando pena da coitada, que só quer ser amada por ele. Então, meninas que estiverem acompanhando esse vídeo, se virem um garoto com um caderno preto na bolsa, saem fora, que é cilada. Ellie fica desconfiada de Light, mas aí ele utiliza a mesa para fazer o trabalho sujo e tentar confundir a mente do detetive. Mas, mesmo assim, ele é esperto e desconfia que existe um segundo Kira. Nesse meio tempo, ele pede para que Light ingresse ao grupo da Força Tarefa. Mas apesar disso, Ellie, desconfiado de toda a situação e começando a ter indícios de que Misa é uma nova Kira, ele manda prender Misa. E logo, Light tem um plano, que é de renunciar ao Death Note. Assim, ele e Misa perdem as memórias, em um plano bem audacioso, mas que funciona, já que quando presos, eles negam as acusações do detetive. E para piorar, as eliminações voltam a acontecer, mas com um modus operandi diferente, criando assim a dúvida sobre a real identidade de Kira. Logo, Ellie percebe que existe mais de um Kira, e que esse novo é uma espécie de impostor, que não segue a filosofia de eliminações do original. Assim, depois de 50 dias presos, Misa e Light são soltos, e começam a investigar os crimes juntos com Ellie, e logo vincula as eliminações a uma empresa chamada Yotsuba. E depois de planos arriscados, onde Misa se infiltrou dentro da empresa e de colocar um membro da Força Tarefa em perigo, ao se expor em rede nacional, prometendo revelar a identidade de Kira, Higurashi, um dos membros da empresa, é descoberto e preso, e logo confessa seus crimes e conta sobre o Death Note. Dessa forma, todos sabem que o modo utilizado para eliminar as pessoas é um caderno, e logo, quando tocam no caderno, vem um Shinigami. Já quando Light, ao também segurar o Death Note, recupera suas memórias e assim elimina Higurashi. Tudo foi tramado por Light, que planejou ele e Misa para renunciar às posses do Death Note e assim perderem as memórias. E por incrível que pareça, ele contava que em algum momento ele iria tocar novamente no caderno, sendo que o outro caderno estava escondido junto a um bilhete para Misa eliminar Ellie. Esse plano consistia em se livrar das suspeitas do detetive, e quando chegar o momento exato, Ellie seria eliminado. O plano quase foi perfeito, mas Misa acaba se esquecendo do nome verdadeiro de Ellie. Mas aí, Light tem um plano B e manda Misa continuar as eliminações. E para ela não ficar mal com seu crush, ela faz o acordo dos olhos de Shinigami para assim eliminar Ellie e viver feliz para sempre com Light. Mas aí é que entra a peça principal para esse plano de Light, que é o Shinigami Ren, que gosta de Misa, e ao ver o tempo dela reduzido mais ainda, e ouvir que se ela fosse pega, seria levada para a sentença fatal, ele age para salvar ela. Ele escreve o nome de Ellie no caderno e o elimina, mas ao fazer isso, ele também deixa esse mundo cruel, já que uma regra clara no Death Note é que um Shinigami não pode usar o Death Note para eliminar quem iria matar o proprietário, senão ele bateria as botas e o proprietário do caderno teria sua vida estendida. O Atari, um dos braços direitos de Ellie, também é eliminado, mas antes ele deleta todos os arquivos da investigação e também secretamente manda um aviso para uma espécie de orfanato. Light comemora, achando que vai ser o deus do novo mundo. Tudo parece de acordo com os planos dele, só que ele não contava com dois novos personagens que iriam entrar nesse jogo de xadrez. Os codinomes deles são Nier e Melo, dois pupilos de Ellie, que entram no caso, e apesar de serem discípulos do detetive, eles têm comportamentos, características e modos diferentes de investigar. Melo é mais impulsivo, utilizando todos os meios possíveis para chegar ao seu objetivo. Já Nier é mais calmo e calculista,
Inclusive, parece uma versão mini do L. E quem começa a dar as cartas é Melo, que junto de seus capangas sequestram a irmã de Light, para desespero do pai dele. Logo, também aparece Nia, que contacta a Força-Tarefa, que está investigando o caso Kira, e pretende ajudar a solução do sequestro. Logo, Light percebe que novamente está em apuros, já que dessa vez são os pupilos de Eri que o desafiam. Melo pede para que seja feita uma troca, o Death Note pela filha de Soshiro Yagami, que, se vendo pressionado e incomodado de ter a culpa de uma possível pessoa errada com as mãos no Death Note, se propõe para entregar o caderno, mas sem antes haver um plano, obviamente. Mas apesar do plano de Light, ele se vê em um dilema, já que se algo desse errado, ele não teria outra escolha a não ser eliminar sua irmã. Melo está nos Estados Unidos e o pai de Light vai com Death Note até uma espécie de deserto de avião. Chegando lá, é instruído a deixar o caderno em uma espécie de depósito de vidro. Assim é feito um teste por um dos criminosos, comprovando a veracidade do caderno. E logo, numa jogada de mestre, os criminosos enganam Light e Nia, mandando um dos capangas ir no helicóptero enquanto o caderno foi em um míssil, confundindo eles, por não saber se estava no míssil ou no helicóptero o caderno. Melo bota as mãos no Death Note e faz sua vingança pessoal, eliminando alguns membros da equipe de Nia. Já Light usa a Misa para manipular as eliminações de alguns capangas de Melo, que ele souber a identidade, e assim fazendo com que eles revelassem a localização do esconderijo de Melo. Logo, o Sr. Yagami faz o pacto com Ryuki e ganha os olhos de Shinigami. Mas aqui cabe uma observação. Light renuncia ao Death Note novamente, mas, ao contrário da última vez, ele não perde as memórias, pois empresta o caderno de Misa. Assim, não sendo o dono do caderno, mas podendo utilizá-lo de modo emprestado. O pai de Light invade o esconderijo de Melo e logo o confronta. E quando tudo parece que vai sair de acordo com o plano de Light, o seu pai hesita em eliminar Melo e acaba sendo ferido de forma grave. Assim, Melo acaba fugindo. No hospital, Light dá um show de atuação, fingindo se preocupar com seu pai, que estava nas últimas. Mas a intenção dele é que o Sr. Yagami escrevesse o nome de Melo no caderno e o eliminasse. Mas era tarde demais. O Sr. Yagami deixa esse mundo, mas leva consigo a satisfação de olhar para Light e ter certeza que ele não era o Kira. Mas é claro que ele não ia ver que Light era o Kira, pois ele tinha renunciado após o caderno bem antes. Bem, outro detalhe é que o caderno utilizado pelo pai de Light na missão pertencia a outro Shinigami, a qual Ryuki estava em posse dele. E logo, esse Shinigami vai buscá-lo, e no final o leva de volta para o mundo obscuro e doce lá dos Shinigamis. Depois disso, Melo vai até Nia e revela que existem regras falsas no caderno. Sim, Light pediu para Ryuki escrevesse regras falsas para que confundisse a cabeça de Ellie. E as regras falsas são: 1. É que a pessoa que não escrevesse o nome durante 13 dias iria deixar esse mundo. E a outra é que se o livro fosse queimado ou destruído, todos que tinham tido contato com o caderno seriam eliminados. Light logo prepara uma armadilha para Nia, espalhando a informação onde estava a localização da base onde ele se encontrava, para uma TV local. Logo, vândalos tentam invadir o local para capturar os supostos traíras que iam contra Kira. E é claro que Misa estava só de butuca de olho na TV, para assim que vê Nia escrever o nome dele no Death Note. O plano dá errado, já que Nia é esperto e joga dinheiro a lá Silvio Santos pela janela, assim distraindo a multidão, escapando no meio da confusão, para a decepção de Light. Mas aí já começa a crescer as suspeitas contra ele, principalmente dentro da Força-Tarefa. E um dos membros, desconfiado do comportamento de Light, contacta Nia e tenta ajudá-lo a capturar Kira. Mas, nesse meio tempo, uma outra peça do xadrez entra no jogo. É Teru Mikami, que assume o lugar de Misa como fantoche de Light. Bem, eu vou explicar. Light manda Misa renunciar novamente ao Death Note, mas sem antes
escrever instruções e enviar a Mikami, que foi escolhido por Light depois de ver ele em um programa de TV defendendo os ideais de Kira. Logo, Mikami elimina alguns palhaços que estavam se utilizando do medo imposto por Kira para faturar em cima. Mas Light sabia que precisava de uma pessoa para transmitir a filosofia de Kira. E assim, temos mais uma peça nesse xadrez, que é Kiyomi Takada, uma jornalista que, além de bonita, tem grande apreço por Kira e tem grande reputação. Kiyomi tem uma apaixonante por Light, que se aproveita para controlar ela, já revelando que ele é o verdadeiro Kira. Assim, ele consegue se reunir secretamente com ela. E mesmo com o monitoramento da polícia, ambos conseguem conversar através de textinhos em papéis. Logo, ele pede para que ela também faça as eliminações. Assim, temos todas as peças do xadrez no jogo, para o confronto final. Light, sabendo que Nia está a caminho do Japão, sim, ele não estava no Japão, prepara um plano. Sabendo que possivelmente N poderá investigar a Mikami, ele manda fazer então um caderno falso e manda a Mikami escrever os nomes em público, para que quando os investigadores vissem, tivessem a certeza que Mikami tinha um caderno verdadeiro. Mikami arranca algumas páginas do caderno e envia a Takada para que ela continue fazendo as eliminações. Mas Nia também é esperto e logo desconfia. Já tendo noção de que Light era Kira, Mikami era o falso Kira que estava sendo controlado e Takada estava nesse meio como cúmplice. Mas apesar disso, tudo era apenas suposições. E Nia tenta entender os planos de Kira, para assim o pegar. Aizawa, aquele policial membro da força-tarefa que estava desconfiando de Light, descobre que ele e Takada estão conversando por papéis, assim burlando a monitoria da polícia, que colocou escutas em Light e Takada. Logo ele vai até Nia, mas Nia já sabe dessas informações e fala que Kira está prestes a ser capturado e que ele tinha um plano. O plano de Nia era que um dos seus investigadores seguisse Mikami até conseguir ter acesso ao caderno. Então ele o tocaria, e assim ele poderia testar uma das regras falsas. E não só isso, ele trocaria as folhas do Death Note, já que Mikami era um cara muito certinho, que ele escrevia uma folha por dia, e tinha uma rotina bem repetitiva. Logo Nia sabia que teria pouco tempo para confrontar Kira. Mas nesse meio tempo, Melo aparece novamente e sequestra a Takada, fazendo com que Light fique apreensivo, e não tendo outra escolha a não ser eliminar ela. Mas sem antes dar a ordem de eliminar Melo e continuar as eliminações enquanto ela pode. Takada é eliminada e o local onde ela estava presa pega fogo, eliminando todas as evidências. Nia então propõe se encontrar com Light no dia 28 e que fosse levado o Death Note junto. Assim temos o tão esperado embate entre os dois. De início, Nia aparece utilizando uma máscara, a mesma que Ellie utilizava, o que para Light é uma afronta, pois na cabeça dele, Nia nunca chegaria aos pés do Ellie. Nia propõe, antes de revelar seu rosto, que ele esperasse por 30 minutos para ter certeza que ninguém iria ser eliminado. Depois do tempo, ele revela o seu rosto, e também revela que logo a pessoa que estava sendo controlada por Kira, ou como Nia chama, X-Kira, aparecerá, e vai escrever o nome de todos no caderno. Logo, todos ficam desesperados, menos Light. Mas logo Nia pede para terem calma, que nada iria acontecer. Ele explica o seu plano, falando que ele modificou o caderno, modificando as páginas que seriam preenchidas do dia do encontro para frente. Light não se aguenta e já está contando vitória, já que ele tinha mandado Mikami fazer um caderno falso e andar com esse Death Note falso por aí escrevendo nomes nele, como se fosse o verdadeiro. E o que Mikami trouxe para o encontro era o original. Assim Nia, ao ter acesso ao caderno, estará trocando o falso, enquanto o verdadeiro estará escondido em um cofre por Mikami, só aguardando o dia para eliminar todos. Assim, era só esperar 40 segundos depois que Mikami escreveu o primeiro nome e correr para o abraço, certo? Na verdade não, ninguém foi eliminado, para desespero de Light, e faz um show, acusando Nia de tramar contra ele, mas logo ele é desmascarado. Nia explica o que aconteceu. Na verdade, tudo estava como Light havia previsto, que Nia adulterou o caderno falso, mas o que ele não contava
é que Mikami, ao saber que Takada foi sequestrada, iria querer agir por conta própria, indo até o cofre a qual estava o verdadeiro Death Note e escrevendo o nome dela no caderno. Foi aí que um dos detetives achou estranho o comportamento dele, pois ele estava bem nervoso. E por uma pessoa que tinha uma rotina muito repetitiva, logo se criou uma suspeita de um falso caderno. Assim, o detetive teve acesso ao caderno verdadeiro, e puderam não só mudar o caderno falso, trocando as folhas do dia do encontro para a frente, como modificar o verdadeiro por inteiro. Assim, Mikami estava com um caderno falso. Assim, Mikami é preso, e Nia pega o caderno falso que estava com ele, e mostra que todos tiveram nomes escritos no caderno, com exceção de Light. Logo, ele é o verdadeiro Kira, já que Mikami não iria querer eliminar Kira, a qual ele chamava de Deus. E Nia estava com o verdadeiro em sua posse. Inclusive, ele estava vendo Ryuki o tempo todo. Dessa forma, Light perde. Mas se vocês pensam que ele vai se entregar dessa forma tão fácil assim, então vocês estão enganados. Light tenta eliminar Nia, utilizando um pedaço de folha de caderno que está escondido no seu relógio, mas é alvejado por vários tiros de um dos policiais, que ficou revoltado em saber que ele era Kira. Mas quando ele ia dar o tiro final, Mikami pega a caneta que escreveu os nomes e se auto-elimina. Light aproveita para fugir, andando com dificuldades. Ele vai sem rumo. E em uma das cenas mais filosóficas do anime, ele se vê há alguns anos atrás, como um estudante, com uma clara mensagem de que o que ele tinha se tornado dessa época é o que ele se tornou agora. Por fim, como Ryuki havia falado para ele, o Shinigami pega o caderno e fala: eu gosto assim, amostradinho. Vou fazer sua passagem. Um belo dia, um jovem pegou um caderno e queria ser um deus, até que um Shinigami pegou e o eliminou, com uma forte dor no coração. E assim, Light deixa esse mundo, e chegamos ao final do anime. A história, como vocês podem perceber, é um xadrez de inteligência, a qual um erro pode modificar tudo. E para mim, é uma das melhores histórias de animes já feitas, cheio de reviravoltas, que te prende do início até o fim. O anime também traz a mensagem de como uma pessoa que, por mais que tenha boas intenções, pode fugir dos seus ideais e se tornar algo que prometeu lutar. É acreditado, dê poder ao homem e você vai conhecer ele de verdade. E Light foi um vilão que tinha uma boa intenção no começo, de livrar a humanidade de pessoas ruins, mas o poder subiu à cabeça dele, e começou a ver que todos que eram contra suas ideias eram um inimigo, e tinha que ser eliminado. Mas apesar de ser um vilão, ele tem seu carisma, e é um ótimo personagem, dando ritmo ao anime. Também destaco o L, um herói esquisito, mas inteligente, e com bastante personalidade, e que muitos lamentaram bastante ele ter sido eliminado tão cedo, e da forma que foi, né? Tanto que em um filme live action japonês do anime, é ele quem derrota Kira, e não Nia e Melo. Por falar em filmes, tivemos 3 filmes japoneses do anime, sendo Death Note 2006 e Death Note O Último Nome, também de 2006, que é praticamente o mesmo filme, sendo a parte 1 e 2. E já puxa para o lado do L, confrontando Kira até o final, sendo praticamente a mesma história do anime, mas tendo algumas modificações bem interessantes. E temos L Change the World, de 2008, que é uma continuação do filme de 2006, se passando depois da derrota de Kira, surgindo novos vilões, e um mundo meio que perdido, sem esperança. Assim como também temos o filme Death Note Iluminando um Novo Mundo, de 2016, que também vale uma conferida. Agora, o que não vale a conferida é a bizarrice de 2017, trazido pela Netflix, que possui o nome de Death Note, mas é uma afronta para a obra ser chamada assim, sendo que é uma ofensa a todos os fãs pela ruindade. A trilha sonora do anime é muito boa. As aberturas e os encerramentos contam com um rock pesado, que se encaixam perfeitamente com a temática do anime, assim como as músicas de fundo, que passam suspense, tensão e grandiosidade.
Death Note é um anime que precisa ser assistido por todos que curtem animes. É uma obra inteligente, com personagens carismáticos e com uma história que te prende do começo até o final. Assisti pela primeira vez em DVD, ainda legendado, e depois de algum tempo na extinta Animax, já com a sua versão dublada, que por sinal é muito boa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido aqui o nosso primeiro vídeo falando sobre anime no canal. Deixa o like para poder dar uma força aqui pro canal, pois esse vídeo deu muito trabalho. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. E agora é hora de fecharmos no nosso baú de animes. E até uma próxima!